O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 102. Diferentes regiões alcançáveis após a morte. Yudhishthira disse: Ó avô, é dito que todos os homens pios alcançam a mesma região depois da morte. É verdade, ó Bharata, que há diferença de posição ou condição entre eles. Bhishma disse: Por diferentes atos, ó filho de Prita, homens alcançam diferentes regiões. Aqueles que são justos em conduta alcançam regiões de felicidade, enquanto aqueles que são pecaminosos alcançam regiões que são repletas de miséria. Em relação a isto é citada a velha narrativa da conversa, ó filho, entre o asceta Gautama e Vasava. Certo Brahmana de nome Gautama, gentil e autodominado e com todos os seus sentidos sob completo controle, viu um elefante filhote que tinha perdido sua mãe e que estava extremamente triste por causa disso. Cheio de compaixão e firme no cumprimento de seus votos, o asceta cuidou daquele animal filhote. Depois de um longo tempo o pequeno animal cresceu para um elefante grande e poderoso. Um dia, Indra, assumindo a forma do rei Dhritarashtra, capturou aquele elefante poderoso que era tão enorme quanto uma colina e de cujas têmporas fendidas o suco estava escorrendo. Vendo o elefante sendo levado embora, o grande asceta Gautama de votos rígidos, se dirigiu ao rei Dhritarashtra e disse: Ó ingrato Dhritarashtra, não roube este elefante de mim. Ele é considerado por mim como um filho e eu o tenho criado com muita dor. É dito que entre os justos a amizade surge se eles trocam somente 7 palavras. Literalmente a amizade é de 7 palavras. Às vezes a mesma expressão é compreendida como significando de 7 passos. O sentido, naturalmente, é que se os justos se encontram e trocam 7 palavras, ou caminham um com o outro por somente 7 passos, eles se tornam amigos. Tu deves cuidar, ó rei, para que o pecado de prejudicar um amigo não te toque. Não cabe a ti, ó rei, tirar à força a este elefante que me traz meu combustível e água, que protege meu retiro quando eu estou fora, que é extremamente dócil e obediente ao seu instrutor, que é atento em fazer todos os trabalhos que seu preceptor manda, que é gentil e bem domado, e que é grato e muito querido para mim. De fato, tu não deves levá-lo embora, desconsiderando meus protestos e gritos. Dhritarashtra disse: Eu te darei 1000 vacas, 100 criadas, e 500 pedaços de ouro. Eu te darei também, ó grande Rishi, diversos outros tipos de riqueza. Que utilidade os brahmanas podem ter para elefantes? Gautama disse: Guarde, ó rei, tuas vacas empregadas e moedas de ouro e várias pedras preciosas e diversos outros tipos de riqueza. O que, ó monarca, os brahmanas têm a fazer com riqueza? Dhritarashtra disse: Brahmanas não têm uso para elefantes. Na verdade, ó brahmana erudito, elefantes estão destinados às pessoas da classe real. Ao levar embora um animal, isto é, este principal dos elefantes, para meu uso como veículo, eu não posso ser considerado como cometendo algum pecado. Pare de me obstruir dessa maneira, ó Gautama. Gautama disse: Ó rei ilustre, me dirigindo até para aquela região de Yama onde os justos vivem em alegria e os pecaminosos em aflição, eu pegarei de ti este meu elefante. Dhritarashtra disse: Aqueles que são desprovidos de ações religiosas, aqueles que não têm fé e são ateus, aqueles que são de almas pecaminosas e estão sempre empenhados em satisfazer seus sentidos, somente eles têm que ir para a região de Yama e aguentar a miséria que ele inflige. Dhritarashtra irá para uma região superior, e não para lá. Gautama disse: A região de Yama é de tal maneira que os homens lá são controlados. Nenhuma mentira pode ser dita lá. Somente a verdade prevalece naquele lugar. Lá o fraco persegue o forte. Dirigindo-me para lá, eu te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse: Somente aquelas pessoas que, embriagadas pelo orgulho, se comportam em direção à sua irmã mais velha e pai e mãe como em direção aos inimigos têm que se dirigir, ó grande asceta, para tal região. Eu irei para uma região superior. De fato, Dhritarashtra não terá que ir para lá. Gautama disse:
A região, chamada Mandaquini, do rei Vaisravana é alcançada por aquelas pessoas altamente abençoadas para quem são todas as alegrias e confortos. Lá Gandharvas e Apsaras e Apsaras vivem, alegrando todos os habitantes com danças e música encantadoras. Dirigindo-me até para lá, ó rei, eu te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aquelas pessoas que consideram a hospitalidade para convidados como um voto, que são cumpridoras de bons votos, tendo outros objetivos, que dão abrigo para brahmanas, e que comem o que resta depois de distribuição entre todos aqueles que são dependentes delas, adornam a região chamada Mandakini de Kuvera. Eu não irei para lá, pois uma região superior está reservada para mim. Gautama disse. Se tu te dirigires para aqueles bosques encantadores decorados com flores, que permanecem no topo de Meru, que ecoam com as vozes melodiosas de Kinnaris, e que são agraciados com belos janvos de ramos bem espalhados, eu procederei até para lá e te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aqueles brahmanas que são dotados de disposições brandas, que são devotados à verdade, que possuem grande erudição nas escrituras, que são compassivos para todas as criaturas, que estudam os Puranas com todas as histórias, que despejam libações no fogo sagrado e fazem doações de mel para os brahmanas, se dirigem para tais regiões, ó grande Rishi. Eu me dirigirei para uma região que é superior. De fato Dhritarashtra não irá para lá. Se tu estás familiarizado com alguma outra região conhecida de bem-aventurança, fale para mim, pois eu me dirigirei para lá mesmo. Gautama disse. Se tu procederes para os bosques possuídos por Narada e muito estimados por ele, que são adornados com flores e que ecoam com as canções melodiosas do príncipe dos Kinnaras, e que são a residência eterna de Gandharvas e Apsaras, eu irei te seguir para lá e te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aqueles que nunca pedem esmolas, aqueles que desenvolvem música e dança, e sempre vagueiam em alegria, procedem para tais regiões. Ó grande Rishi, eu irei para uma região que é superior. De fato, Dhritarashtra não terá que ir para lá. Gautama disse. Se tu fores para aquela região onde os Uttarakuros resplandecem em beleza e passam seus dias em alegria, ó rei, na companhia das próprias divindades, onde aqueles seres que têm sua origem no fogo, aqueles que têm sua origem na água, e aqueles que têm sua origem nas montanhas, residem em felicidade, e onde Sakra derrama a realização de todos os desejos, e onde as mulheres vivem em perfeita liberdade, não reprimidas por regras de qualquer tipo, regulando sua conduta de movimentos, e onde não há sentimentos de ciúme entre os sexos, se tu te dirigires para lá, até para lá eu procederei e te forçarei a me entregar este elefante. Dhritarashtra disse. Aqueles homens que estão livres de desejo com relação a todos os artigos de prazer, que se abstêm de carne, que nunca erguem a vara de castigo, e que nunca infligem o menor mal em criaturas móveis e imóveis, que se constituíram a alma de todas as criaturas, que estão totalmente livres da ideia de meu, que rejeitaram atrações de todos os tipos, que consideram ganho e perda como também elogio e crítica como iguais, somente aqueles homens, ó grande Rishi, se dirigem para tais regiões. Eu irei para uma região superior. Na verdade, Dhritarashtra não irá para lá. Gautama disse. Próximo a estas brilham em beleza aquelas regiões eternas, fragrantes com perfumes excelentes, que estão livres de emoções de todos os tipos e que são desprovidas de tristeza. Estas constituem a residência do rei Soma de grande alma. Se tu fores para lá, até para lá eu procederei e te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aqueles homens que sempre fazem doações sem receberem nenhuma doação, que nunca aceitam algum serviço de outros, que não possuem nada que não possam dar para uma pessoa merecedora, que são hospitaleiros para todas as criaturas, que estão inclinados a mostrar benevolência para todos, que são dotados de disposições clementes, que nunca falam mal de outros, que protegem todas as criaturas por lançarem sobre elas o manto da compaixão, e que são sempre justos em seu comportamento. Somente aqueles homens, ó grande Rishi, procedem para tais regiões. Eu procederei para uma região superior.
Na verdade, Dhritarashtra não irá lá. Gautama disse. Próximo a estas resplandecem em beleza outras regiões que são eternas, livres de paixão e escuridão e tristeza, e que se encontram na base da divindade de grande alma do sol. Se tu te dirigires para lá mesmo eu irei e te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aqueles homens que estão atentos ao estudo dos Vedas, que são dedicados ao serviço de seus preceptores, que são praticantes de penitências e votos excelentes, que são firmes na verdade, que nunca proferem alguma coisa que tenha laivos de desobediência ou inimizade para seus preceptores, que estão sempre alertas, e sempre dispostos no serviço de mais velhos e preceptores, eles se dirigem, ó grande Rishi, para tais regiões, aqueles que são puros, de mente e corpo, que são dotados de almas purificadas, que são de palavras contidas, que são firmes na verdade, e que são bem versados nos Vedas. Eu procederei para uma região superior. Na verdade, Dhritarashtra não irá para lá. Gautama disse. Próximo a estas estão as regiões eternas que brilham em beleza, que são fragrantes com perfumes excelentes, que estão livres de paixão, e que estão livres de toda a tristeza. Elas constituem a residência do rei Varuna de grande alma. Se tu procederes para lá, até para lá eu irei e te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aqueles homens que cultuam as divindades por cumprirem o voto chamado Chaturmasya, que realizam 110 sacrifícios, que derramam libações todos os dias em seu fogo sagrado com devoção e fé por 3 anos de acordo com as ordenanças declaradas nos Vedas, que carregam sem vacilar a carga de todos os deveres, que andam firmemente pelo caminho trilhado pelos justos, que mantêm firmemente o rumo de conduta seguido pelos de alma justa, somente eles se dirigem para tais regiões. Eu me dirigirei para uma região superior. Na verdade, Dhritarashtra não irá para lá. Gautama disse. Acima delas estão as regiões de Indra, livres de paixão e tristeza, que são de difícil acesso, e cobiçadas por todos os homens. Procedendo até a residência do próprio Indra de energia poderosa, eu irei, ó rei, te forçar a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aquele que vive por 100 anos, que é dotado de heroísmo, que estuda os Vedas, e que realiza sacrifícios com devoção, na verdade, tais homens procedem para a região de Sakra. Eu me dirigirei para uma região superior. Na verdade, Dhritarashtra não irá lá. Gautama disse. Acima dos céus estão as regiões dos Prajapatis de bem-aventurança superior cheias de todas as alegrias, e desprovidas de tristeza. Pertencentes àqueles pujantes de quem a criação tem surgido, elas são cobiçadas por todas as pessoas. Se tu fores para lá mesmo eu irei e te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aqueles reis que se banharam após o término do sacrifício Rajasuya, que são dotados de almas justas, que protegem seus súditos devidamente, e que têm lavado seus membros com água santificada após a conclusão do sacrifício de cavalo, se dirigem para tais regiões. Na verdade, Dhritarashtra não irá lá. Gautama disse. Próximo àquelas resplandecem em beleza aquelas regiões eternas, fragrantes com perfumes deliciosos, livres de paixão, e transcendendo toda a tristeza. Aquelas são as regiões das vacas, difíceis de serem alcançadas e onde opressão nunca pode existir. Se tu te dirigires para lá, eu irei até lá e te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aquele que, possuindo 1000 vacas, doa 100 vacas todo ano, ou possuindo 100 vacas doa 10 todo ano da melhor maneira que pode, ou possuindo somente 10 ou 5 vacas doa uma delas, e aqueles que chegam a uma velhice madura praticando os votos de Brahmacharya todos os seus dias, que obedecem às declarações dos Vedas, e que, dotadas de energia mental, se dirigem a peregrinações para águas e santuários sagrados, moram em bem-aventurança na região das vacas.
Aqueles que se dirigem para Prabhasa e Manasa, aos lagos de Pushkara, ao grande lago chamado Matsara, às florestas sagradas de Naimisha, Vauda, Karatoya, Ganga, Gayaziras, Vipasa, Stulavaluka, Krishna, os 5 rios, do Punjab, o lago extenso chamado Marada, Gomati, Kausiki, Champa, Sarasvati, Drisadivati, e Yamuna, de fato, aqueles brahmanas ilustres, firmes no cumprimento de votos, que vão para estas águas sagradas, se dirigem para as regiões das quais tu falaste. Dotados de corpos celestes e adornados com guirlandas celestes, aqueles indivíduos abençoados, sempre emitindo os perfumes mais encantadores, se dirigem para aquelas regiões de alegria e contentamento. Realmente, Dhritarashtra não irá lá. Gautama disse. Próximo a estas estão regiões onde não há medo do menor frio ou calor, nenhuma fome, nenhuma sede, nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma alegria, nem alguém que é agradável ou desagradável, nem amigo, e nem inimigo, onde decrepitude e morte não existem, e onde não há nem virtude nem pecado. Procedendo até para aquela região que é livre de paixão, a qual abunda com felicidade equânime, e onde há sabedoria e o atributo de sattva, na verdade, procedendo até para aquela residência sagrada do Brahman autonascido, eu te forçarei a entregar este elefante para mim. Dhritarashtra disse. Aqueles que estão livres de todos os apegos, que são possuidores de almas purificadas, que são firmes no cumprimento dos votos principais, que são dedicados ao yoga que depende da tranquilidade da mente, e que, nesta vida, obtiveram a felicidade do céu, aquelas pessoas unidas ao atributo de sattva, alcançam a região sagrada de Brahman. Ó grande asceta, tu não serás capaz de descobrir Dhritarashtra lá. Gautama disse. Lá onde o principal dos Ratantaras é cantado, onde altares são cobertos com as folhas kusas sagradas, para a realização de sacrifícios Pundarika, lá onde brahmanas bebedores de soma andam em veículos puxados por corcéis excelentes, procedendo até lá eu te forçarei a entregar este elefante. Eu acho que tu és o matador de Vritra, isto é, a divindade que realizou 100 sacrifícios, empenhada em vagar por todas as regiões do universo. Eu espero que eu não tenha, por fraqueza mental, não te reconhecendo antes, cometido algum erro pelas palavras que eu te dirigi. A divindade de 100 sacrifícios disse. Sim, eu sou Magavati. Eu vim ao mundo dos seres humanos para capturar este elefante. Eu me curvo a ti. Comande-me. Eu realizarei prontamente tudo o que tu possas ficar satisfeito em dizer. Gautama disse. Dê-me, ó chefe das divindades, este elefante que é de cor branca e que é tão jovem, pois ele tem somente 10 anos de idade. Eu o criei como um filho meu. Residindo nestas florestas, ele tem crescido sob meu olhar vigilante e tem sido para mim um companheiro querido. Liberte este meu filho que tu capturaste e que desejas levar embora à força. A divindade de 100 sacrifícios disse. Este elefante que tem sido um filho para ti, ó o principal dos brahmanas, se aproxima de ti te olhando ansiosamente. Veja, ele cheira teus pés com suas narinas. Minhas saudações para ti. Reze pelo meu bem-estar. Gautama disse. Ó chefe das divindades, eu sempre penso no teu bem. Eu sempre te ofereço culto. Tu também, ó Sakra, conceda-me tuas bênçãos. Dado por ti, eu aceito este elefante. A divindade de 100 sacrifícios disse. Entre todos aqueles rishis principais e de grande alma que aderem firmemente à verdade e que têm os Vedas plantados em seu coração, só tu foste capaz de me reconhecer. Por esta razão eu estou muito satisfeito contigo. Portanto, ó Brahmana, venha comigo rapidamente, acompanhado por este teu filho. Tu mereces alcançar as diversas regiões de felicidade sublime sem a demora de nenhum único dia. Bhishma continuou. Tendo dito estas palavras, o manejador do raio, levando Gautama consigo e colocando na frente, junto com seu filho, isto é, aquele elefante, procedeu para o céu, que é difícil de ser alcançado até pelos justos. Aquele que escutar esta história todos os dias ou narrá-la, enquanto controla seus sentidos, procede, depois da morte, para a região de Brahman, assim como o próprio Gautama.